Olá, vencedores! Eu sou Lívia Biscotto, professora de português em redação, e venho compartilhar um pouco mais da minha experiência aí na inspeção de saúde da SpaceX, tá? Eu já fiz um vídeo sobre isso, então cliquem aqui, eu vou deixar nos cards para vocês. E agora, nesta parte, eu vou falar sobre o meu problema, tá? O que é que me eliminou do concurso. Pessoal, eu tenho uma doença genética que não tem cura, mas tem tratamento. E aí esse tratamento envolve uma medicação, tá? Que eu tomo todos os dias, religiosamente, né? Só que é o seguinte, né? Como que foi esse processo da inspeção de saúde e a relação disso, né? Como que isso foi descoberto? É uma doença que não é detectável por nenhum exame. Então, não foi resultado de exame laudo que denunciou isso, tá? Eu não manifesto atualmente nenhum sintoma, seja físico, seja comportamental. Então, também não daria para, não é algo observável, tá? E também a minha medicação não é detectável nos exames toxicológicos, tá? Então, você deve estar se perguntando como que a junta médica do concurso descobriu. É por causa da entrevista. Eu nem sei se posso chamar de entrevista, porque são perguntas e respostas bem rapidinhas, né? Então, perguntam algumas coisas básicas. Ah, se você já fez cirurgia e tal, isso. E aí eles me perguntaram diretamente, você faz uso de algum remédio todos os dias? E aí, né, gente, olha, a gente não pode mentir em nenhum concurso, muito menos no concurso do Exército. Então, eu não tive como fugir dessa pergunta e nem negar. Falei, tomo remédio todos os dias. Qual medicação? Né? Falei o nome dos 2 remédios que eu tomo. E aí eles perguntaram, né, por quê? E aí eu falei o meu diagnóstico. E eles perguntaram, mas assim, como descobriu e tal. Então eu contei um pouco da minha história. E foi isso, tá? O meu diagnóstico, já adiantando aqui, é transtorno bipolar, certo? E aí eu faço o controle com a medicação, que são estabilizadores de humor. Eu vivo normalmente, mas eu preciso dessa medicação. E lá no dia, né, eu contei um pouquinho da minha história, eles ouviram, tranquilo. Depois eu fui encaminhada para a salinha do dentista, eu já falei sobre isso no outro vídeo, né, que eu falei sobre a inspeção de saúde. Depois da salinha do dentista, eu fiquei lá esperando ainda um pouco o resultado da junta médica, nessa de não saber se eu seria aceita ou não. E eu tinha já esse receio de não ser aceita por conta dessa doença, dessa questão. Aí depois me chamaram, né? Outras pessoas, não foram os médicos, tá? Já outras pessoas para me dar essa notícia, né? Falando assim, olha, você foi considerada inapta hoje, mas você pode entrar com recurso, né? E apresentar outra documentação. Aí eu perguntei o quê? Né? Eles falaram, você precisa de um relatório, né? Um laudo do médico que te acompanha, no caso do psiquiatra, para atestar, né? Se você está disposta não, como é que eu falo? Se você tem condições, né, de seguir no concurso, de trabalhar na área e tudo mais. E eu, logicamente, consegui o laudo porque o meu psiquiatra me acompanha durante todos esses anos, desde que eu fui diagnosticada. Então, ele sabe muito bem que eu estou estável, né, que eu sou confiável para trabalhar e tudo mais, que eu levo a vida normalmente. E aí eu saí de lá, já tendo entrado com requerimento, né, eles foram muito prestativos na hora de fazer lá. Eles já me dão, eu até comentei isso também no outro vídeo, eles dão um papelzinho com só pra gente preencher os nossos dados, né? Então você coloca o seu nome, CPF, tal, falando, eu vou entrar com um recurso para o concurso tal, e aí você coloca o cargo, né? No meu caso, magistério português. E pronto, data, local, assinatura e tudo bem, né? Aí depois eu fiquei esperando para, né, conseguir o laudo. Fiquei esperando receber um e-mail para saber qual era a data que eu ia ter que voltar. Demorou uns 15 dias, olha só pra você ver, né? Eu consegui o laudo no mesmo dia que eu pedi pro meu médico e só fui voltar lá depois de 15 dias, né? Com viagem e tudo, né? São umas 8 horas de ônibus, gente, tá? Da minha cidade, de Montes Claros a Belo Horizonte. Então, eu tive isso, e aí a junta médica em grau de recurso recebeu, né, o laudo, me perguntou, por que você está aqui?
como é que é e tal. Eu apresentei, inclusive, os remédios que eu tomo. Eles quiseram um pouquinho da minha história, né? Como que eu descobri, enfim, o que acarretou o meu primeiro e único, né, na verdade, episódio que denunciou, né, que mostrou que eu tinha o transtorno bipolar. E aí eu fui falando, né, não tenho como fugir das perguntas. Então, o que eles foram perguntando, eu fui respondendo. E de qualquer forma, não deu certo. Eu saí da salinha novamente e depois eles me chamaram e desta vez foi a própria junta médica que analisou o meu relatório que me deu a notícia de que o entendimento deles foi que eu fui considerada inapta. Né? Eles falaram que pelo regulamento não daria para abrir, não é abrir exceção, mas que existia uma previsão lá que não deixava que pessoas com a minha condição continuassem no concurso. E, inclusive, né, as pessoas me falam, mas tem via judicial também, que você poderia requerer, que você poderia tentar. Eu sei que existia essa possibilidade, mas eu preferi deixar, sabe? Tudo eu acho que é planejado por Deus, eu acho que é um sinal. E foi um caminho que eu ia seguir, e essa condição do transtorno bipolar me impediu, mas assim, me impediu não porque eu não fui capaz, né, mas por causa de uma questão burocrática, né, de uma regra, mas não porque afetou a minha capacidade, sabe, de fazer alguma coisa, não porque afetou a minha competência, a minha performance em alguma coisa. Então, para mim é um sinal de não é encarar, mas assim, eu vivo com isso de uma forma natural e eu não fico lembrando disso no dia a dia, né? Você tomar meus remédios é uma coisa totalmente natural para mim, entendeu? Eu tenho meus horários e eu simplesmente sigo. Não fico refletindo sobre isso, eu não fico pensando. Mas agora eu falei, poxa, eu acho que é o momento de começar a pensar, não no sentido de que eu preciso pensar isso para mim, mas que eu posso exteriorizar para as pessoas e tentar inspirar as pessoas a buscarem ajuda, caso elas precisem também. Né? Então, se você tem um transtorno bipolar ou alguma coisa parecida ou acha que pode ter, busque ajuda, né? A culpa não é sua, a culpa não é nossa, é uma questão que a gente não controla, né? Não foi uma escolha nossa, ninguém escolhe. Mas eu quero agora passar a falar disso. Eu nunca falei sobre isso na internet, né? Nunca tinha falado até agora. E eu quero passar a falar para quebrar alguns mitos, porque as pessoas, igual agora, eu só estou falando de como foi lá, né? E eu citei esse nome. Mas as pessoas não entendem o que é. Não entendem, né? Acham que numa hora você tá triste, na outra você tá feliz, isso é transtorno bipolar. Gente, todo mundo muda, né? As emoções flutuam para todo mundo. Todo mundo alguma hora tá triste, alguma hora tá feliz. Isso é normal do ser humano, né? Não sou eu, não é quem tem transtorno que tem isso. Então, eu preciso de mais vídeos para falar sobre isso. Tenho vontade de falar da minha experiência, já passei por algumas coisas. Né? Sabe aquela frase, seria cômico se não fosse trágico? Bem assim. Então, eu passei por muitas situações difíceis durante um período da minha vida, mas eu sou tranquila com isso, né? É claro que não é a primeira coisa que eu falo com alguém. Olá, bom dia, muito prazer, eu tenho transtorno bipolar. Porque o assunto não chega, né? Não vem ao caso. Mas com pessoas próximas, assim, ou pessoas com quem eu já conversei sobre alguma coisa de problema psiquiátrico, eu falo sem problema nenhum. Não é algo que eu escondo ou de que eu sinto vergonha, né? Mas também eu não exponho desnecessariamente. Só que agora eu vou ter um propósito, tá? De falar sobre esse assunto, de levar isso para mais pessoas, né? Talvez isso consiga ajudar, levar informações. Eu acho que é muito importante, né? Quebrar alguns preconceitos, quebrar vários tabus. Acho que é muito importante também.
e mostrar que a pessoa, quando tem algum transtorno psiquiátrico, né, ou transtorno bipolar propriamente dito, ou algum outro, é tão capaz quanto qualquer outra pessoa, né? Eu consigo trabalhar, estudar, eu consigo fazer tudo que eu quiser, tudo, né? Isso não me limita em nada, apenas nessa questão do concurso, né? Que foi uma questão que estava fora do meu alcance, né? Não dependeu de mim. Mas no geral eu tenho uma vida perfeitamente normal e é isso que eu quero mostrar, né? No geral as pessoas nem sabem que eu tenho algo desse tipo, então eu acho que isso é uma prova de que não faz sentido você ter preconceito, né? Não é uma coisa diagnosticável de olhar, sabe? Nossa, fulana é meio assim porque ela tem um transtorno, né? Ah, e ela não consegue fazer isso porque ela tem um transtorno. Não é isso, tá? Não é isso. E eu quero ajudar a quebrar vários tabus, então vocês vão me ver falando muito sobre isso. Acho que não só aqui, mas também no meu perfil do Instagram. Então sigam aí também, @professora.liviabiscotto. Muito obrigada por terem assistido até aqui. Podem me fazer perguntas, tá? Curiosidades eu vou responder. Dar sugestões de vídeo, eu vou ficar muito feliz de responder a todos vocês. Até mais!